As três perguntas da esfinge: de onde? Como? Para onde? A trindade da existência. No que diz respeito à teoria do conhecimento, tudo é antes de tudo o que parece ser, mas além disso sempre algo totalmente diferente e imensamente mais. A trindade da existência é constituída por três aspectos equivalentes: matéria, movimento e consciência. Nenhum desses três pode existir sem os outros dois. Toda a matéria está em movimento e tem consciência. A consciência é potencial, inconsciente, ou atualizada, passiva, inativa ou ativa. O cosmos. De acordo com os ilozoicos esotéricos, doutrina de Pitágoras, a matéria primordial é um espaço ilimitado e contém o estoque inesgotável de átomos primordiais inconscientes. Nesta matéria primordial há espaço para um número ilimitado de globos. Nosso cosmos é um globo assim. O cosmos é composto de átomos primordiais, mônadas, que constituem as menores partes possíveis da matéria primordial e os menores pontos firmes possíveis para a consciência individual. Os átomos primordiais formam uma série contínua de estados de agregação cada vez mais grosseiros, tipos de matéria cada vez mais grosseiros. O cosmos é uma organização perfeita que consiste em uma longa série de mundos materiais interpenetrantes de diferentes graus de densidade. O mundo físico visível é o mais baixo, sendo do tipo mais grosseiro de matéria. Mundos superiores existem em todos os inferiores. No mundo físico, portanto, existe toda a série de mundos atômicos. A matéria de cada mundo inferior é composta de átomos cada vez mais primordiais. Involução. Os mundos são construídos de cima, do mundo mais elevado. Os átomos primordiais estão envolvidos em tipos cada vez mais grosseiros de átomos com cada mundo inferior. Todos os processos involutivos pertinentes são denominados pelo termo abrangente, involução. Cada mundo tem seu próprio tipo de espaço, dimensão, tempo, existência contínua, duração, matéria atômica e agregados compostos a partir disso, movimento, poder, energia, vibração, vontade e consciência. Assim, apenas a matéria primordial está além do espaço e do tempo. As formas de vida. Toda vida tem uma forma, desde átomos, moléculas, agregados até planetas, sistemas solares e mundos cósmicos. Essas formas estão sujeitas à lei da transformação, sendo continuamente alteradas, dissolvidas e reformadas. As mônadas, átomos primordiais, compõem, visto do físico, uma série ascendente de formas de vida cada vez mais elevadas, nas quais as inferiores entram e formam os invólucros das superiores. Todo o cosmos constitui uma série de formas de vida cada vez mais refinadas, servindo gradualmente para fornecer à consciência monadica o órgão de que necessita para seu desenvolvimento contínuo. As mônadas são as únicas coisas indestrutíveis no universo. Não há morte, apenas novas formas para a consciência monadica. Quando a forma cumpre seu propósito temporário para o desenvolvimento da consciência da mônada, ela é dissolvida. Evolução. A involução implica o envolvimento das mônadas ao mundo cósmico inferior, a evolução seu retorno ao mundo cósmico superior. Assim, eles adquirem no mundo inferior plena autoconsciência ativa e, posteriormente, onisciência e onipotência em mundos cada vez mais elevados. A evolução consiste, portanto, em uma série de reinos naturais cada vez mais elevados, estágios de desenvolvimento cada vez mais elevados. Cada mônada é encontrada em algum lugar dessa enorme escala de desenvolvimento, onde depende de sua idade, o momento de sua introdução no cosmos da matéria primordial e sua transição de um reino natural inferior para um superior. A evolução é dividida em 5 reinos naturais e 7 reinos divinos. Os mundos planetários contêm os reinos naturais, os mundos sistêmicos solares o reino divino inferior e os mundos cósmicos os 6 restantes. A humanidade, tendo até agora explorado cerca de 1/1000º da realidade, tem no mundo físico a possibilidade de explorar cerca de 1% de toda a existência. A mônada no 5º reino natural pode ser consciente de cerca de 10%, como uma divindade no reino divino inferior cerca de 14%, no 2º reino divino 28%, no 3º 42%, no 4º 56%, no 5º 70%, no 6º 85% e no mais alto reino divino 100%. Todo o conhecimento da existência tem autoridade através de séries de mônadas em mundos cada vez mais elevados, até que o indivíduo seja capaz de adquirir o conhecimento necessário de primeira mão por sua própria experiência. Antes que a mônada tenha alcançado o reino divino mais elevado, ela distingue entre Deus imanente e Deus transcendente.
A divindade imanente está sempre consciente de sua unidade com toda a vida. O superconsciente pertence à divindade transcendente. Quando um número suficiente de mônadas conseguiu abrir caminho desde o reino natural inferior até o reino divino superior, esse ser coletivo será capaz de deixar seu globo cósmico para começar a construir seu próprio globo cósmico na matéria primordial. O material sendo átomos primordiais retirados do estoque inesgotável de matéria primordial. O processo de manifestação. Todo o cosmos compõe um processo contínuo de manifestação no qual todas as mônadas participam com suas manifestações de consciência, inconsciente ou consciente, involuntária ou voluntariamente. Quanto mais elevado o mundo ou reino, mais elevado o tipo de consciência, maior é a contribuição da mônada para o processo de manifestação. Quando a mônada passou pela involução e evolução do processo de manifestação, adquiriu e descartou invólucro após invólucro em mundo após mundo e, finalmente, no mundo cósmico mais elevado, libertou-se de seu envolvimento na matéria, torna-se consciente de si mesmo como uma mônada. Até então ela se identificará com um ou outro dos invólucros que adquiriu e ativou. Consciência. A consciência é uma. Todo o cosmos constitui uma consciência total na qual cada mônada tem uma parte inalienável. A consciência universal é como a soma total da consciência de todas as mônadas, assim como o oceano é a união de todas as gotas d'água. Toda consciência, portanto, por natureza, é coletiva e individual, embora o indivíduo normal não possa compreender isso, pois seus recursos são enormemente limitados. Existem tantos tipos diferentes de consciência quanto tipos de matéria. Cada mundo tem sua própria consciência total, assim como cada invólucro monádico tem a sua própria. Cada próximo mundo superior apresenta, em comparação com cada próximo mundo inferior, um enorme aumento, tanto intensiva quanto extensivamente, no que diz respeito à energia e à consciência. Em cada mundo, a consciência da mônada apreende a realidade de forma totalmente diferente. Isso é o que originalmente significava dizer que toda apreensão da realidade é maia, ou ilusão, já que não há apreensão do que é universalmente válida até no mundo cósmico mais elevado. Todo mundo, todo planeta, sistema solar, etc., portanto, tem sua própria consciência coletiva e constitui um ser coletivo unitário tendo uma mônada como dominante superior. Quanto mais alto o reino alcançado pela mônada, maior sua participação na consciência cósmica total. Quando a mônada adquire consciência planetária, ela é um ser planetário. Quando, finalmente, realizou sua consciência universal potencial, tornou-se uma unidade individual em onisciência e onipotência cósmica. Até então, ela terá sido a mônada mais desenvolvida naquele invólucro material cada vez maior que ela pôde considerar como seu próprio invólucro. Em cada mundo ela se reveste de um invólucro da matéria desse mundo, este invólucro tornando-se cada vez mais extenso. A mônada é a consciência individual indestrutível que, sendo originalmente potencial, inconsciente, é despertada para a consciência ativa no reino natural inferior do mundo inferior, o reino mineral físico, e gradualmente adquire consciência em mundos cada vez mais elevados. Somente a matéria mais grosseira oferece resistência suficiente para que a consciência subjetiva da mônada aprenda a discriminar entre os opostos da realidade interna, subjetiva, e externa, objetiva, e adquira a consciência ativa, que é o pré-requisito da autoconsciência em todos os tipos de realidade. Depois disso, a mônada é capaz, por meio de sua própria atividade, de adquirir as qualidades e habilidades necessárias em reinos naturais cada vez mais elevados em mundos cada vez mais elevados. A consciência em um tipo inferior de matéria e mundo não implica consciência em ou de um mundo superior, que assim parece ser inexistente. Tudo o que é superior à mônada pertence ao seu superconsciente. Todo o passado da mônada pertence ao seu subconsciente, em novas encarnações apenas indiretamente acessíveis como uma nova lembrança em conexão com experiências de tipos semelhantes. Para a mônada, a evolução não significa apenas a autoaquisição de tipos cada vez mais elevados de consciência, mas também a libertação da identificação com os tipos inferiores, que sempre parecem ser os únicos cognoscíveis e certos, pois são os únicos experimentados e conhecidos para então. Assim como a matéria superior penetra mais abaixo, a consciência superior apreende todos os tipos inferiores. Os reinos naturais. A consciência da mônada dorme no reino mineral, sonha no reino vegetal, desperta no reino animal, adquire autoconsciência no reino humano e conhecimento da existência no quinto reino natural,
Posteriormente a continuar sua evolução de consciência nos 7 reinos divinos cada vez mais elevados, adquirindo assim onisciência e onipotência em mundos cada vez mais elevados. Os planetas representam os 5 mundos inferiores e os 5 reinos naturais. Desses 5 reinos, o reino mineral pertence ao mundo físico visível. O reino vegetal também tem uma parte no mundo etérico físico, o reino animal no mundo emocional, impropriamente chamado de mundo astral, o reino humano no mundo mental e o 5º reino natural no mundo causal. Quando as mônadas minerais conseguem adquirir consciência física etérica, elas passam para o reino vegetal. A consciência primeiro se expressa como uma tendência à repetição, tornando-se uma tendência ao hábito organizado, ou natureza. Quando a consciência aumenta, surge um esforço de adaptação. As mônadas vegetais tornam-se mônadas animais através da aquisição de consciência emocional. Quando sua consciência mental está suficientemente ativa, as mônadas animais passam para o reino humano, e o homem passa para o 5º reino natural através da aquisição de plena consciência em seu invólucro causal. As mônadas do reino mineral estão encerradas em um invólucro que pertence a uma alma-grupo mineral, as do reino vegetal estão em uma alma-grupo vegetal e as do reino animal em uma alma-grupo animal. Nos mundos superiores, a própria mônada deve se revestir a si mesma em um invólucro pertencente à matéria dos respectivos mundos. Tendo se desenvolvido de modo a adquirir um invólucro próprio no mundo causal, a mônada animal transmigra para o reino humano. A mônada é subsequentemente, durante toda a sua estada no reino humano, sempre encerrada em seu invólucro causal. Pode-se dizer que é o invólucro causal que encarna, abraça e penetra nos invólucros inferiores. Deveria ser evidente a partir disso que um homem nunca pode renascer como um animal, nem um animal pode se tornar uma planta, ou uma planta um mineral. A transmigração não pode funcionar ao contrário. Não é necessário que a mônada se desenvolva através de invólucros orgânicos. De fato, a maioria das mônadas, aquelas que seguem a evolução paralela dos divais, por exemplo, nunca tiveram outros corpos além de invólucros agregados consistindo de átomos e moléculas mantidas juntas eletromagneticamente, como o homem tem em todos os mundos, exceto no visível. Os invólucros e mundos do homem. Durante a encarnação no mundo físico, a mônada no reino humano tem um total de 5 invólucros à sua disposição, um invólucro em cada um dos 5 mundos inferiores, um organismo no mundo físico visível, um invólucro etérico no mundo etérico físico, um invólucro emocional no mundo emocional, um invólucro mental no mundo mental e um invólucro causal permanente no mundo causal, o mundo das ideias de Platão. Desses 5 invólucros, os 4 inferiores se renovam a cada encarnação e se dissolvem mais ou menos rapidamente depois que a mônada se liberta do organismo. Todos os invólucros, exceto o organismo, são invólucros agregados. A matéria etérica envolve cada célula do organismo e transmite aquelas diferentes energias funcionais que os antigos chamavam de força vital. Os invólucros emocional, mental e causal abrangem e penetram todos os inferiores. Eles têm formato oval e se estendem entre 30 e 45 centímetros além do organismo, formando a chamada aura. Aproximadamente 99% da matéria desses invólucros é atraída para o organismo e mantida unida em sua periferia, de modo que os invólucros agregados formam réplicas completas do primeiro. A consciência do homem. Durante a encarnação, o indivíduo normal, no atual estágio geral de desenvolvimento da humanidade, é, via de regra, objetivamente consciente apenas em seu organismo, subjetivamente consciente em seus invólucros etérico, emocional e mental e inconsciente em seu invólucro causal. A realidade física, visível, compreendendo os 3 estados físicos mais baixos de agregação, sólido, líquido, gasoso, é a única que o homem conhece e que considera ser a única existente. Ele considera seus desejos e sentimentos em seu invólucro emocional e seu pensamento em seu invólucro mental apenas como estados subjetivos, não compreendendo que esses fenômenos correspondem objetivamente a vibrações nos tipos de matéria dos respectivos mundos. Quando o indivíduo adquiriu a consciência objetiva em todos os seus invólucros de encarnação junto com a intuição causal e, portanto, a consciência em seu invólucro causal, ele passa como um self causal para o 5º reino natural. Antes que a mônada tenha adquirido a capacidade de atividade causal permanente, é após a conclusão de sua encarnação aguardar um novo renascimento, adormecida em seu invólucro causal. Assim, sua continuidade de consciência é perdida e sua memória do passado torna-se latente até que a mônada seja capaz de ser causalmente consciente.
O número de encarnações em cada reino natural é ilimitado até que o indivíduo tenha adquirido as qualidades e habilidades necessárias nos respectivos reinos e um invólucro próprio no próximo mundo superior. Deve-se notar que todas as qualidades adquiridas permanecem latentes em uma nova encarnação se não forem desenvolvidas, coisa que se torna cada vez mais fácil. Porém, normalmente, apenas a compreensão é real. Estágios de desenvolvimento do homem, etc. As aulas são a ordem natural das coisas. As classes naturais indicam diferentes classes de idade, no reino humano, bem como em todos os outros reinos naturais, tanto os inferiores quanto os superiores. Durante sua estada no reino humano, o indivíduo passa por 5 estágios de desenvolvimento: o estágio da barbárie, como um self emocional inferior; o estágio da civilização, como um self mental inferior; o estágio da cultura, eu emocional superior; o estágio da humanidade, eu mental superior; e o estágio da idealidade, eu causal. A mônada se desenvolve aprendendo com suas próprias experiências e colhendo o que plantou em encarnações anteriores. Tudo de bom e de mal que o indivíduo encontra é feito por ele mesmo. Nada pode acontecer a ele que ele não mereça. A injustiça em qualquer aspecto é absolutamente excluída, e falar sobre isso é uma maneira de falar dos ignorantes da vida e invejosos. O desenvolvimento em mônadas de tendência básica repulsiva pode tomar um rumo errado, isso se manifestando já no parasitismo de plantas e na predação de animais. Nos reinos inferiores, as mônadas em geral contrariam o desenvolvimento, desordenando a ordem das coisas, tudo sob sua própria responsabilidade. A invasão inconsciente, em grau ainda maior, consciente da inalienável e inviolável liberdade divina da mônada, limitada pelo direito igual de todos os seres vivos, resulta na luta pela existência e na crueldade da vida. As mônadas vegetais se desenvolvem através das plantas sendo devoradas por animais e homens e neste ser submetido às fortes vibrações emocionais nestes corpos animais. A culpa não é da vida que o indivíduo em estágios inferiores de desenvolvimento em sua quase total ignorância da vida comete erros quanto a todas, exceto todas as leis da natureza e leis da vida. De acordo com o axioma fundamental do esoterismo, há leis em tudo e tudo expressa a lei. Qualquer um que possua conhecimento de todas as leis em todos os mundos é onisciente. A onipotência e a liberdade só são possíveis através da aplicação absolutamente impecável de todas as leis. A visão de mundo esotérica nunca pode, é claro, ser outra coisa para a humanidade senão uma hipótese de trabalho. Mas quanto mais a humanidade se desenvolver, mais evidente se tornará a incomparável superioridade dessa hipótese. O self causal é capaz de verificar sua concordância com os fatos nos 5 mundos do homem. O texto acima constitui o ensaio às 3 perguntas da esfinge: de onde? Como? Para onde? Por Henry T. Lawrence. O ensaio é a 4ª seção do livro The Knowledge of Reality, de Henry T. Lawrence. O texto é uma tradução do sueco por Lars Adelskog. A tradução original, feita em 1979, foi revisada por Lars Adelskog em 2014. O presente texto é o revisado. Copyright 1979-2014 da Henry T. Lawrence Publishing Foundation. Todos os direitos reservados. Últimas correções inseridas em 24 de outubro de 2014.